o Palestino atualmente é o líder do campeonato chileno, tem 12 pontos em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. É ainda o comecinho do campeonato chileno, mas eles começaram muito bem. O estádio onde o Palestino joga se chama La Cisterna, lá na cidade de Santiago, que é a capital do Chile. O local tem capacidade para 12 mil torcedores. A gente vê que é um time mais modesto, né? A torcida não é tão grande, o estádio é pequeno também, mas é um time que vem muito bem no seu campeonato local, né? E é um time que dá muito trabalho na Sul-Americana, cara. E é justamente isso. 12 mil torcedores, os caras enchem o estádio, viram uma panela de pressão. É desconfortável para um jogador de nível de Série A do Brasil jogar nesses estádios. Chega lá, o gramado não tem o mesmo padrão dos encontrados aqui no Brasil. O tipo de arbitragem não é a mesma. E é nessas aí, meu amigo, que a gente afoga. Eu estou muito experiente nesses jogos aí de Sul-Americana. Antigamente era Conmebol, era Supercopa, era isso. Cara, esses jogos aí se tornam, às vezes, os mais difíceis, que às vezes você enfrentar um Boca, um River Plate, um time mais tradicional, que você vai mais preparado, chega lá, o estádio é mais confortável, a grama é mais confortável, o jogador ele fica mais motivado a jogar. Então, todo cuidado é pouco, tem que estar muito ligado. E aí, a gente falando do segundo adversário do Cruzeiro, né, que é o Muxuque Runa. O Muxuque Runa do Equador é um time muito jovem. Ele foi fundado em 2003. Em 2003, o Cruzeiro foi um ano mágico, né, mas o Cruzeiro já tinha ganhado muita coisa aí no futebol. Então, é um time aí de apenas 22 anos, né, 21 para 22 anos. E eles estão na primeira divisão do Equador, na 8ª colocação, com 7 pontos em 5 jogos, né, um início que não é tão bom. E o Muxuque Runa, embora ele tenha um estádio próprio, com capacidade para 8 mil pessoas, eles não irão utilizá-lo na Sul-Americana. É um estádio até que rodou muito ontem as imagens na internet, né? Um estádio bem acanhado, assim, só que é bonito, sabe? Porque tem a arquibancada é meio que no barranco, assim, e tem uma visão muito bonita, sabe? Já é na altitude, né? Então, assim, tem uma visão montanhosa, assim, é bem bacana mesmo o estádio deles, mas por ser realmente bem acanhado, ele não será utilizado. Então, eles vão utilizar o Estádio Olímpico de Riobamba, que fica numa altitude de 2.754 metros. É um time aí que é talvez ainda mais humilde, né, do que o Palestino, é ainda menor, só que tem esse fator da altitude que pode complicar, que sempre complica, né? Não, sempre complica, aí chega lá, o jogo fica igual, é incrível, cara, como a altitude, ela consegue tirar toda a qualidade física e técnica do jogador que tem, trazer ele para baixo, e o jogador que é bem abaixo dele tecnicamente e fisicamente, o cara motivado, porque a gente vive falando isso, né? O Brasil é o destino sul-americano que todo jogador e treinador hoje quer. Todo mundo quer estar aqui. Então, os caras, eles ficam motivados para jogar contra o brasileiro, né? Uma Copa Sul-Americana, todo mundo assistindo. E o jogador brasileiro que tem mais técnica, tem mais parte física, por causa da altitude, ela iguala, ela retira toda a vantagem física e técnica. O jogo fica incrivelmente igual. Você assiste o jogo e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Os caras, a gente começa a falar, né? O salário, a folha salarial é isso. Não, mas olha o estádio dos caras. Não, o fulano de tal ali é assim, assado. Gente, pode ter certeza que esse aí talvez vai ser um dos jogos mais difíceis do Cruzeiro nessa primeira fase, vai ser contra essa equipe modesta aí. E aí temos, né, o nosso terceiro adversário, que é o Unión lá da Argentina, né, que também é um time mais modesto, não vive boa fase no Campeonato Argentino e ocupa a 13ª colocação do Grupo A, com 8 pontos em 9 jogos, bem ruim esse momento do Unión. A primeira partida do Cruzeiro será contra o Santa Fé, né, lá na Argentina, no estádio 15 de abril, que tem capacidade para 26 mil torcedores. Então, assim, é uma área mais conhecida pelo Cruzeiro, né, a Argentina ali, não tem altitude,
Mas é um time, assim, bem modesto também, né, De Leon? É um time que eu acho que o Cruzeiro tem acho que todos ali, né? Todos os Cruzeiro têm obrigação de passar, mas o União também é outro time modesto. Aí já é uma área mais centralizada do futebol, Argentina. O argentino tem já por característica, tem aquele jogo mais físico, aquele jogo mais pegado, mas também tenta sair para o jogo. Talvez esse jogo aí seja o mais tranquilo que o Cruzeiro fora de casa. No Mineirão, gente, o Cruzeiro tem que pegar e tem que engolir todos os adversários. É obrigação, por toda estrutura, por toda a qualidade que o Cruzeiro tem, agora com o Leonardo Jardim, um investimento altíssimo numa comissão técnica. A mentalidade tem que ser o quê? Temos que vencer os 3 jogos em casa. Fora, o Cruzeiro tem que ter muito cuidado. Como eu falei, principalmente contra esse time, Muchum? Mushuki Runa. Mushuki Runa. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Mas eu tô falando como eu leio, porque eu nem conheço eu vou errar junto com você. Mushuki Runa. Vai ser o jogo mais difícil. É o time mais modesto, mas a questão da altitude, da simplicidade, cara, faz o jogo ficar mais difícil ainda, por incrível que pareça. E talvez esse aí do União vai ser o jogo mais tranquilo do Cruzeiro fora de casa, que eu acho que vai ser um jogo um pouco mais aberto e que o Cruzeiro vai poder jogar, e por ser Argentina. Rapaz, vamos ver isso aí. Ano passado deu ruim, mas o time do Cruzeiro esse ano é mais forte que o do ano passado, né? Na primeira fase o Cruzeiro foi mal, até poupou, né? Os outros times mistos ali nesse início, e agora tem a oportunidade de voltar para a Sul-Americana e fazer uma fase de grupos melhor, né? Porque é importante fazer uma boa fase de grupos para ter vantagem nos mata-matas, para não cair naquele playoff com a Libertadores, né? Sim, e olha para você ver, ó, dependendo se essas datas confirmarem, chegar lá na frente, encavalar um jogo da Sul-Americana com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, um jogo desse, na altitude, eu mando o time reserva. Justamente por isso, porque a qualidade técnica e física, ela se iguala. Você pode levar o seu melhor jogador na altitude. Chega lá, ele fica irreconhecível, gente. A gente já viu jogo de seleção brasileira, a gente já viu jogo de equipes excelentes brasileiras, campeão de Libertadores brasileiro. Chega lá, iguala. Então, dependendo do momento do calendário, tiver muito encavalado, eu manteria os titulares numa pegada de um brasileiro, mantendo uma pontuação alta ali, ou já se preparando para um mata-mata de Copa do Brasil. E esse jogo especificamente do Mucho, eu pouparia. Inclusive, isso vai ser uma coisa que o Jardim vai ter que gerenciar bem, porque serão aí uma maratona de jogos muito grande até a pausa para o Super Mundial, né? Serão ali 20 jogos em 2, 3 meses, então vai ter que poupar algum momento. Então, assim, tem Copa do Brasil, né? Que são jogos mata-mata, jogos decisivos. Ainda não tivemos sorteio, né? Pode cair uma equipe mais chata, um Ceará da vida, né? Que são times. No pote 2 da Copa do Brasil são times abaixo, mas tem times chatos, né? Tem alguns times que são bem mais fracos, mas tem uns que podem dar trabalho. Aí tem esses times da Sula, que também são times mais fracos, mas que o Palestino vem bem, o Mushuki Runa tem altitude, o União é um time argentino, então certamente eles são chatos para jogar contra, principalmente fora de casa. Então, assim, o Cruzeiro vai ter que ser inteligente aí. Acho que não só o Cruzeiro, né? A gente fala do Cruzeiro aqui porque, né? Obviamente, Cruzeiro Esportes, mas todos os times aí do futebol brasileiro que estão nessas 3 competições terão que ser inteligentes e certamente um ou outro vai sofrer, né? Ou ficar pelo caminho de uma dessas competições, ou começar mal o Brasileirão. Vai ter time sofrendo porque nem tem como, né? Todo mundo ir bem, até porque eles se enfrentam e muitas vezes. Então, assim, vai ter que ser um trabalho de inteligência aí de todos os times e comissões técnicas.